Glória a Deus. Vamos sentar, ovelhas. Isso, agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Quero começar com as palavras do Mestre Jesus Cristo. Lá em João, capítulo de número 13, o tema de hoje: seja um bom exemplo. João 13, (12 ao 16). Jesus mostrando humildade, Jesus ensinando como o povo dele deve viver, como a igreja deveria viver, uma pessoa ajudando a outra, um servindo aos outros. A gente não está aqui para ser servido, nós estamos aqui para servir. Se você não aprendeu isto, você não aprendeu absolutamente nada. A igreja, ela é feita para servir. Jesus ensinou assim: depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pegou uma bacia, lavou os pés, porque era costume dos judeus. Todas as vezes que as pessoas chegavam em alguma casa, sempre o dono da casa preparava o lavar do pé. Tinha sempre os empregados que faziam isso, né? Lavava os pés dos visitantes que chegavam. E Jesus quis mostrar que o lavar o pé não é para a gente ficar lavando o pé aqui no dia de hoje, é para que a gente possa servir uns aos outros, ajudar uns aos outros, independente de quem for. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes. Irmão, bota na outra versão, por favor, nessa não, eu quero a outra, não é essa versão que eu quero não, essa. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Jesus lava os pés, não precisava nem lhe perguntar se alguém entendeu o que ele fez. Precisava? Claro que precisava. Sabe por que precisava? Porque eles entenderam que Jesus estava falando de lavar pé. Jesus não estava falando de lavar pé, Jesus está falando de outra coisa. Ele deu o exemplo do lavar o pé, mas ele estava se referindo a outra coisa. Sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Se ele lavou o pé, todo mundo entendi, o senhor lavou o pé. Ele não precisava ter perguntado isso. Se fosse só a expressão de lavar o pé, né, irmão? Não é só lavar o pé. Com aquele lavar o pé, ele falou outra coisa. Por isso que ele perguntou: vocês entenderam? Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu sou o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu deixei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. E eu afirmo a vocês que isto é verdade: o empregado não é mais importante, o empregador não é mais importante o empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Senhor Jesus Cristo,
eu sei que o Senhor não quis ensinar ninguém a lavar pé, porque todo mundo já fazia isso lá. O Senhor ensinou outra coisa. O Senhor fazia sempre isto. Falava de fermento, eles pensavam que era pão, e o Senhor estava falando de doutrina. O Senhor falava da água viva, que quem beber dela, e eles pensavam que era uma água que saía de um poço. Por isso que o Senhor perguntou: vocês entenderam o que eu falei, o que eu fiz? Claro que eles não entenderam. Claro que ninguém entenderam, como muitos não entendem até o dia de hoje. Por que foram escolhidos? Por que estão passando por essa escola, essa faculdade? Ministério Restituição é uma faculdade. Sem medo eu vou dizer, Ministério Restituição é uma faculdade de transformação de vida. É através das verdades que nós estudamos aqui, que apreciamos aqui, que as vidas são transformadas. Ah, Jesus, obrigado pelo teu bom exemplo. Mas eu sei que o Senhor quis dizer muito mais do que lavar pés. O Senhor quis colocar o patrão igual ao empregado, e o empregado igual ao patrão. O Senhor quis colocar o mestre igual ao aluno, e o aluno igual ao mestre. Aos teus olhos todos somos irmãos, somos iguais. Não tem um céu diferente para ser habitado por classes, que aqui na terra é separado, os melhores, os mais ou menos, os piores. Lá só entrarão os remidos do Senhor, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue de Jesus e não se contaminaram nunca mais com o mundo, se preservaram castro para servirem a Deus. Jesus, usa a minha vida nesses 28 minutos, é o suficiente para a verdade cair no coração e separar alma do espírito, espírito da alma. Eu louvo o teu nome, e o povo de Jesus diz amém. Dê glórias a Deus. Seja um bom exemplo. Ali Jesus quis dizer algo tremendo, mas eu não vou mergulhar aí. Aí a gente pode deixar para algum tempo. Eu não vou te falar sobre esse lavado pé, nada disso. Eu quero te falar de exemplos do nosso irmão Paulo, que ele se colocou como um modelo, ele se colocou como alguém que deveria ser copiado. Você sabe que hoje está difícil. Eu conheço algumas pessoas, alguns jovens, que tiveram um azar danado, desculpe essa expressão, de nascerem numa família onde o avô, a avó, o bisavô, o tataravô, a mãe, tudo com exemplo zero. Você sabe que tem gente que vive numa casa que o pai não foi porcaria nenhuma, não é, a mãe pá virada, o avô também, tudo mau exemplo, e esse menino cresce ali diante só de mau exemplo. Se Jesus não entrar na vida dessa pessoa, coitado dessa pessoa, coitado desse jovem, dessa menina, desse rapaz, coitado. Eu estou dizendo isso porque eu conheço alguns jovens de 20, de 30, de 25, de 18, que deram um azar, sabe, a mãe pá virada, o pai pá virado, a avó pá virado, o avô pá virado, sabe, a tia pá virada. Então o cara não tem nenhum exemplo para ser seguido, né? Graças a Deus que Jesus, Ele tem os seus escolhidos, e graças a Deus que Jesus
tem o poder suficiente para buscá-los aonde eles estiverem. Graças a Deus que Ele vai reunir todo o seu povo dos 4 cantos dessa terra e vai juntar num rebanho só. Graças a Deus. Esses meninos que vivem em umas casas assim, Deus vai alcançar eles. O Evangelho vai alcançar eles e eles serão... Você sabe que eu cresci numa casa que meu pai foi um alcoólatra. Meu pai foi um espancador da esposa, da minha mãe, um espancador de filho. Cresci numa casa que minha mãe foi criada, perdeu a sua mãe quando era bebezinho, criancinha, foi criada sem mãe. Foi colocada pelo seu pai, que era meu avô, num colégio interno lá em São Cristóvão. Então não teve muito conhecimento, não teve muita experiência, não teve muita informação para passar. Então quando você vive assim num lar que poucas informações, pouco conhecimento, pouco exemplo, né? Poucos exemplos, você fica meio perdido. Mas Jesus foi lá e por um período de tempo eu vivi na maconha, no assalto, no roubo, nas madrugadas da vida, nas boates da vida, né? Nos inferninhos da vida, nas bocas de fumo da vida, nos meios dos bandidos da vida, dos ladrões, eu andava no meio de toda classe de pessoas que hoje a justiça corre atrás delas. Eu era um desses. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, Ele tinha um plano e um projeto, como Ele tem um plano e um projeto para todos os seres viventes. Tem uns que é um projeto para a vida eterna, e tem outros que é um projeto para a condenação eterna. Tem um que é um projeto para ser vaso de honra, tem outros que é um projeto para ser de desonra. Tem uns para ser ovelha, outro para ser cabrito. Então tudo foi Deus quem fez e foi Deus quem separou. Mas há de nós como igreja, se não tivesse uma referência na Bíblia para a gente seguir. Paulo, quando escreve a 1 Timóteo, capítulo 4, sempre nessa Bíblia, tá, irmão? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ao versículo 16. Não deixe que ninguém despreze você. Não deixe que ninguém despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo. Então, como é que um jovem pode ser um exemplo se a casa que ele mora só tem mau exemplo? Não é o caso de Timóteo. A avó e a mãe foram pessoas de boa conduta. Paulo dá até testemunho: você recebeu da sua avó e da sua mãe, que te ensinaram. Então diz que seja um exemplo na maneira, olha o exemplo. Nosso tema de hoje é: seja um bom exemplo. Seja um exemplo na maneira de quê? Então você acha que quando Paulo escreve isto aqui, a intenção de Paulo era só escrever isto só para falar para Timóteo, ou ele tinha intenção de chegar até nós? Claro que ele tinha intenção. Se você não quer que a palavra desapareça, não escreve nem grave. Por isso que todas as mensagens aqui, elas são gravadas, que elas vão ficar a vida eterna aqui. Eu vou sair daqui e ela vai continuar. Então diz que seja um exemplo na maneira de falar. Então o crente tem que ter um bom exemplo na maneira de falar. Falar com a esposa, falar com o marido, falar com o irmão, falar com a irmã, falar com a igreja, falar com o patrão, falar com o empregado, falar com o vizinho. Então, falar, tudo que está relacionado à fala, ele falou: seja um exemplo na maneira de falar. Não fale qualquer coisa, não minta. Aí não me irrite me incitando a mentir. Nem brinque comigo. Para mim falar: tá, é verdade? Irmão, se um dia eu colocar na minha boca uma mentira, Deus que me arranque dessa terra, porque eu abomino a mentira. Eu sei que a mentira
ela aproxima as pessoas do diabo. As pessoas não querem o diabo, mas quando elas usam a sua boca para mentir, elas abraçam ele sem saber. Por que ele abraçam ele? Porque ele é o pai da onde? Então, se você usa a mentira, você fala: papai, eu aprendi tudo sobre a mentira contigo e vou fazer isso. Você é o meu exemplo. Não é isso que Deus quer. Por isso você vem para a escola. Aqui é uma escola. Seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de fazer o quê? Exemplo. O que é exemplo, pastor? Eu coloquei aqui. Exemplo quer dizer, seja um padrão, seja um modelo, seja um espelho, seja um original, tipo, isso é exemplo. Paulo falou: sede imitadores meus. Ou seja, exemplo. Eu sou exemplo. Seja exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, não só no falar, mas também no agir. Seja um exemplo aonde? Amor não é palavra, amor é ação. Esse papo de eu te amo, esse está por fora. Ai, eu te amo. O que está por dentro não é eu te amo, é você, com o teu agir e com o teu falar, demonstrar isto aqui. Porque só falar é bom, mas o mais importante é, porque o amor, ele tem que ser visto. Ai, eu te amo, e encho, te perturbo de manhã, de tarde, de noite, não te deixo em paz. Ama? Não ama, não. Então Paulo está falando: seja um exemplo na maneira de falar, seja um exemplo na maneira de agir, seja um exemplo no amor. Não escolha a pessoa para amar. Pastor, então eu me caso com qualquer um. Não estou falando esse tipo de amor para casar, estou falando amor para servir, amor para ajudar, amor para estender a mão para o necessitado, para dar a mão, para ajudar, para levantar alguém que caiu. É isso que ele está falando. Seja esse exemplo no amor, seja um exemplo na fé. Aí tem crente que um dia tá lá em cima, tá pulando, saltando, e sabe, gritando, e tem dia que tá lá com a cara de carranca, querendo morrer. Ah, meu Deus, eu estou sem fé. Aí, fé é um dom, fé é dado uma vez por todas e não é tirado. A fé é dado por Deus, no amor, na fé. Seja um exemplo aonde? Na pureza. É isto aqui é uma... A gente podia fechar a Bíblia e ir para casa. Isso aqui já falou com a gente, já nos educou esta noite. Falar, agir em amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, Paulo falou: eu estou indo aí, eu vou me encontrar com você. Enquanto você espera a minha chegada, dedique para ir para o boteco, ver todo mundo beber cerveja e ficar cantando pagode até eu chegar. É isso? Dedique em ficar num portão no muro, ver que hora que a tua vizinha vai chegar do trabalho, e se o marido dela chegou, que hora? Não. Mas não é isso que você vê na sociedade, na igreja, nas pessoas? Tem que vir para a escola, tem que vir para a igreja, tem que congregar para aprender isso aqui, para aprender esses exemplos aqui. É aqui que a nossa vida muda, é na palavra, quando a gente pega esse conhecimento e deixa ele entrar e deixa ele mudar a nossa vida. Isto que muda, não é pôr a mão na cabeça, não é gritar com o diabo no ouvido de ninguém, é você deixar a palavra entrar e ela fazer o trabalho. A palavra é Jesus. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se a escutar a música. Está falando o que ali? Dedique-se a quê? A leitura em público das escrituras sagradas, a pregação do evangelho. Dedique na pregação do evangelho e ao ensino cristão. Se dedique. Não, eu vou me dedicar. Olha, tem uma série na Netflix que é 39 partes, eu já estou na 30, nunca vai ter tempo para isso aqui. Aí vai ser crente lata vazia,
É o crente, tô fraco. Galinha, tô fraco. Tô fraco. Dedique à pregação do evangelho. Dedique ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram. E o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-los ao serviço do Senhor. Então, quando um pastor impõe as mãos em alguém, essa pessoa está sendo dedicada ao serviço do Senhor. Falou, não pode, não afrouxa não. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Então, Paulo diz que se ele fizer o que Paulo está mandando ele fazer, ou está pedindo para ele fazer, vai acontecer algo na vida dele. O que vai acontecer na vida dele? Vai ter o que na vida dele? Vai ter o quê? Então não pode um crente 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 50 anos dentro da igreja e não acontecer progresso. Eu estou triste. Eu tô com vontade de desviar. Tô com a boca cheia d'água, com vontade de beber. Que progresso é isso? As coisas de meninos, deixa para lá, para menino. A gente deixou de ser menino há muito tempo. O seu progresso, diga progresso, diga vida, é feita de progresso. E o teu progresso, o seu progresso seja visto por quem? Então, quando alguém que está na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos e não tem progresso, as pessoas também estão vendo. Aí a pessoa que não tem progresso na vida espiritual chega em casa, briga com o marido, grita aquela pancadaria dentro de casa, aquele xingamento, aí vai chamar o vizinho para a igreja. Aí vamos para o culto. Tem um culto de confraternização na igreja, vamos lá. Deus que me livre, tua igreja? Eu vou para o inferno, mas na tua igreja eu não vou. Por quê? Porque você não tem progresso nenhum. Te conheço há 30 anos, tu não mudou, tu é uma fofoqueira, só vive em muro. Tu devia ter nascido galinha para ficar pendurado no muro. Você sabe que tem gente que deveria ter nascido galinha? Estou vendo no muro. De que o seu progresso seja visto por todos. Então eu fico preocupado, irmãos. Eu fico preocupado com crentes que não tem progresso. Parece que é surdo, parece que é surda. Sabe, crente tem que progredir. Diga assim, eu tenho que progredir. Eu tenho que progredir em quê, pastor? Em tudo. Cara, eu fico assim, brigando de novo com a mulher, a mesma coisa. Por favor, pula a página. Brigou de novo com o marido, a mesma coisa, pastor, mesma coisa. Por favor, você não, pastor, a culpa é dela, a culpa é sua, porque cada um tem que cuidar da sua vida. Se nós pararmos de culpar os outros, nós temos progresso. Eu não tenho progresso por causa dela, eu não tenho progresso por causa dele. Puxa, eu dependo de alguém para progredir? De papai e do Espírito que está em mim. O seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Cuide de você e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isto, cuidando de você e daquilo que você ensina, pois assim você salvará. A nossa preocupação tem que ser essa aqui, irmão: salvar tanto a você mesmo, como aqueles que te escutam. Então você tem se você cuidar de você e daquilo que você passa para as pessoas. Irmão, eu sempre converso com a minha companheira. Eu não teria coragem, falo para ela, ela sabe que eu falo verdade. Eu não teria coragem de subir aqui e falar uma mensagem que eu não vivesse isso. Eu não tenho coragem, como a maioria dos pregadores, eles falam muitas coisas que eles estão longe de viver. A mulher deles suporta por causa do dinheiro.
Tem esposa de pastor que suporta traição, adultério, suporta que o pastor fez filho na irmãzinha ali, na outra irmãzinha ali. Tivemos um caso aqui em Nilópolis, aqui, que o pastor tinha 11 amantes. E um velhinho de 70 e poucos anos, um bichinho danado, carnudo. É porque ele não cuidava dele, nem cuidava da doutrina. Então ele falava uma coisa, não adultera. Eu escutava ele no debate. Quando eu escutava, não perco mais meu tempo ouvir debate. Estava ali no debate, era um batedor na cara das pessoas, adúltero, fornicário, oh, vocês são safados, xingava mesmo. Eu cansei de acompanhar ele. Aí depois o cara aparece, eu estou falando porque uma das amantes dele ligou para mim e pediu para me denunciar ele. Eu falei, vá para a polícia denunciar ele, eu sou polícia, vai no Ministério aonde? Ministério dos Pastores lá, vai lá. Eu quero, irmãos, a desgraça vai vir, ou seja, a fofoca, a desgraça vai vir. Por mim não, que venha pela boca de quem quiser, por mim não. Então você vê, a pessoa, ele pregava uma coisa e a sua vida era outra. Isso é se você ligar a internet, digitar aí os escândalos de pastores, 1 milhão aí. E aqueles que, aqueles brabão, né? Eu sou o santo e vocês são do capeta. Eu digo o seguinte, eu tenho defeito igual a você, mas eu cuido da minha vida. Eu vigio a mim. Porque cada um tem que cuidar de ti. Quando você chegar diante de Deus, Ele não vai perguntar, e aí a tua vizinha que tu vigiou bem? Ele não vai perguntar não. Ele vai perguntar, o que você fez com aquilo que você aprendeu? Eu não aprendi, que eu estava doido para correr para casa, para me ver, não sei o que ia passar lá, não sei aonde. Vou fazer o quê? Eu tenho que fazer o que eu estou fazendo. Repetir a aula todos os dias, até Cristo ser formado em cada uma das ovelhas. Eu não tenho a pretensão de transformar urubu em pombo, nem cabrito em ovelha. Eu estou aqui alimentando as ovelhas de Cristo. Você que está aqui e você que está me ouvindo aí pelas rádios. Eu sei que elas, porque Jesus falou, elas me ouvirão e elas vão me seguir. Eu vou dar para elas a vida eterna, porque elas vão me seguir. Amém. Assim falou o Espírito Santo. Já está na hora. Glórias a Deus. Fica de pé. Em nome do Senhor. Seja um bom exemplo. Essa é a primeira parte. Depois vamos ter aí domingo que vem. Eu não faltaria. Eu não vou faltar. Se eu faltar, eu estou no paraíso, hein?